A outra parte que eu quero compartilhar está no versículo 44, só a parte A. Olha como a coisa é uma sequência. O 44 diz: a sétima vez diz: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Essa é a parte que eu chamo de adquirir sensibilidade espiritual. Na sétima vez, a única coisa que o moço viu e relatou foi: olha, eu olhei e vi lá no horizonte, lá uma nuvem, mas tão pequenininha, o tamanho da palma do mão, um trenzinho pequenininho. Para ele, esse relato é, para não dizer que não há nada, há uma nuvem do tamanho da mão de um homem lá longe. Isso é o suficiente para aquele que crê, para aquele que profetiza. Ele não precisa de muita coisa, ele precisa de um sinalzinho, só um sinalzinho, para ele perceber, está chegando. Sensibilidade espiritual, perceber os sinais que podem ser bem sutis. E isso é um problema nosso. Nós declaramos por fé, nós passamos a ouvir no nosso interior, nós passamos a orar intensamente, nós perseveramos, e agora nós precisamos nessa continuidade adquirir essa sensibilidade para perceber os sinais de que ela está chegando, e eles são geralmente muito sutis. Eles não são sinais. Ele não chegou e disse: prepara, porque eu estou vendo, o céu está preto lá, vai cair uma chuva que eu nunca vi na vida, pelo jeito que eu estou vendo. Não, ele não viu nada, ele viu um pequeno sinalzinho, um sinal que aparentemente podia significar nada para aquele que não consegue enxergar pela fé e não consegue ter sensibilidade espiritual. Nós somos hipersensíveis com as ofensas, nós somos sensíveis por uma série de coisas, mas não temos sensibilidade espiritual para perceber os sinais de Deus na nossa vida. Os sinais de Deus na nossa vida. Precisamos lembrar que Deus criou o mundo do nada, e Ele não precisa de grandes coisas para criar, Ele faz do pouco o muito. Quando se trata de coisas espirituais, as coisas de Deus, você não precisa de grandes coisas. A própria prova, se você abrir no capítulo 19 de 1 Reis, no capítulo 19, de 11 a 13, depois dessa história, Elias se encavernou, ele fugiu de Jezabel, que achou que Jezabel ia matá-lo, e ele fugiu, depois de tudo que aconteceu aqui. E ele lá na caverna orando, achando que ele era o único, e que ele não sabia o que fazia, lá se covardando, fugindo. Aí veio aqui no versículo 11: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Não estava no fogo, não estava no vento forte, não estava nas grandes coisas, estava numa voz suave que dizia: que fazes? Veja que a gente sempre acha, é Deus, é o fogo, é a resposta de Deus, é um vento enorme, a resposta de Deus, é a nuvem. Não, é apenas um pequeno sinal sutil de que Deus vai fazer grandes coisas. Deus não precisa de grandes sinais, de grandes coisas para mostrar. Pequeno, e Ele mostra. Nós temos vários exemplos disso, a multiplicação dos pães, quando Jesus disse: só tem aqui 5 pãezinhos e 2 peixinhos, é o suficiente para alimentar uma multidão. Para o homem não é nada. O que vai fazer com isso?
Quem alimentaria a esperança de alguma coisa com aquilo lá? Uma multidão e 5 pães e peixinhos. É melhor nem mostrar, porque vai dar confusão. É melhor nem falar, porque vai dar problema. Jesus espalha e a coisa foi se multiplicando. O azeite da viúva, quando o profeta disse para ela: o que você tem em casa? Ela disse: eu só tenho uma botijinha de azeite, é a única coisa que me resta. Vai lá e pede vasilhas, muitas vasilhas vazias. E ela foi enchendo aquele botijãozinho que não dava para encher, não dava nem para sujar a vasilha. Começou a encher e transbordar, e um e outro, até encheu o suficiente de latas que deu para ela pagar a dívida e ainda ter vida com seus filhos. Deus não precisa de muitas coisas. Deus precisa de muita fé, muita confiança, porque Ele pode transformar o pouco no muito. Ele criou o mundo do nada. O mundo não foi criado pelo nada, o mundo foi criado por Deus, mas foi criado do nada. Por Deus. Então nós vamos esquecer disso, porque às vezes a gente não tem essa sensibilidade, a gente acha que é muita coisa, precisa acontecer grandes coisas para eu achar que a coisa vai dar certo. E às vezes são de pequenas coisas que a gente vê. Deus está aqui. Deus está aqui. Esse é o sinal de que Deus vai mudar a minha vida, vai transformar a minha história.